Uhum. Boa noite, gente. Boa noite. Ok. Vou colocar para gravar aqui, até porque o povo vai entrando. Fui lesado agora, demorei para dizer que estava online já. Não tem problema. Boa noite, Everton. A gente vai continuar. Vai começar, na verdade. Ajeitar aqui pra gravar. Matheus, são quantas questões hoje? Pois é, eu vou conversar agora sobre isso com vocês, tá? Tá. Iniciar aqui a gravação. Bom, hoje, né, o que aconteceu? Muitas pessoas me pediram questões, né? Foram 10 questões. Então, não vai dar tempo para a gente fazer todas as 10 questões hoje. Eu pensei em a gente fazer o seguinte: eu faço o que der para fazer hoje, e na próxima semana, em vez de eu colocar um novo TC com mais bastante questão, eu resolvo o restante dessas questões que eu passei no TC5. Eu resolvo o restante na próxima semana. E no máximo ali eu posso colocar mais 10 questões de natureza, por exemplo. O que é que vocês acham? Dividir esse TC como se fosse TC 5 e 6. Acho uma boa, porque daí vai dar pra resolver tudo. Então, Acho pronto. legal também. Pronto, porque muitas pessoas aqui me pediram algumas questões. Então eu vou fazer na ordem de quem me pediu. Então, está anotado aqui direitinho a ordem. Mais ou menos, tá? Bom, a primeira foi essa segunda questão, tá? Questãozinha de biologia, que fala sobre intolerância à lactose. Aí eu trouxe aqui para a gente relembrar um pouquinho e diferenciar algumas coisas, tá? O que seria a lactose, o que é intolerância à lactose? Bom, a intolerância à lactose, logo dizendo, não confundir com a alergia à lactose, tá? São coisas diferentes. Uma é a alergia, no caso, qualquer alergia é uma reação sistêmica, ou seja, do nosso sistema imunológico. A gente tem uma alergia pode ter alergia a qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode desencadear uma alergia. Inclusive a lactose. Aí gera o quê? Quais são as complicações que a alergia à lactose pode gerar? N reações podem acontecer, desde reações de
erupções cutâneas, né? Até dificuldade para respirar, choque anafilático, né? Que infelizmente é uma causa de morte bem grande, choque anafilático. Que é diferente de intolerância à lactose, né? Intolerância à lactose é quando a gente não tem a enzima lactase. E com isso, a gente não consegue digerir a lactose. Então, ela não pode ser quebrada em glicose e galactose, que é a formação, né, da lactose, que é um disacarídeo. Ela tem uma glicose e uma galactose. Aí o que acontece, né? Se não, quando a gente não consegue digerir essa lactose, vai, obviamente, ocorrer um acúmulo de lactose não digerida no intestino. E a gente tem no nosso intestino algumas bactérias, né? Então, as bactérias intestinais. Então, essas bactérias vão digerir por nós, né? E com isso, vai acontecer alguma liberação de substâncias tóxicas, né? E irrita o intestino, por isso a gente fica meio inchado. A pessoa fica meio inchada, quem tem intolerância à lactose. E uma das outras uns efeitos, né, esse acúmulo de lactose no intestino, é que, não sei se vocês sabem, mas não é só sal que deixa um meio hipertônico. A gente vai falar muito hoje sobre essa coisa de hipertônico e hipotônico. Mas qualquer coisa pode gerar em um ambiente, ele ser hipertônico. Ele pode ser hipertônico de proteína, por exemplo. Inclusive, de lactose. Quando tem esse acúmulo de lactose no intestino, o meio fica hipertônico. Se o meio está hipertônico, ele atrai água por osmose. Aí ele lubrifica as fezes e por isso que a gente tem a famosa diarreia, né? O intolerante à lactose. Ele apresenta esse quadro de diarreia. É muito comum quando toma leite. Então, só uma revisãozinha sobre intolerância à lactose, né, para a gente ver essa questão. Aqui, né, ele dá ele faz um breve resumo do exame para saber se a pessoa é ou não intolerante à lactose. Aí ele dá esse termo aqui de 20 miligramas por decilitro, o que não é importante, né? Isso aqui tudo não é tão importante para o que a gente quer na questão. Ele fala aqui, né, no final, considerando a deficiência de lactase e o teste escrito no texto, é correto afirmar que, aí letra A, devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada? Não, né? A glicose não vai ser, a lactose não vai ser digerida, então ela nem chega a virar glicose, né? Então, aí ele diz aqui, B, um aumento de pelo menos 20 miligramas decilitro na glicemia indica que o paciente tem deficiência de lactase, pois houve acúmulo de lactose no sangue. É o contrário, né? Aumenta a glicemia se a lactose virar glicose. A lactose tem que virar glicose mais galactose. Aí isso aumenta a glicemia, obviamente. Então é falso, né? Só aumenta a glicemia se a pessoa não for intolerante à lactose. Letra C. Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente em galactose? Não. Ela não é quebrada, né? Então ela não tem como ser convertida somente em galactose. Isso é falso. Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 miligramas da glicemia indica síntese adequada de lactose pela ação da lactase. Síntese de lactose, isso aqui nem existe, né? Enfim, a letra E, que é a correta. Se houver aumento da glicemia maior que 20 miligramas por decilitro após a ingestão de lactose, significa que houve conversão adequada da lactose em glicose pela ação da lactase. É exatamente isso que a gente estava falando, né?
Alguma dúvida sobre essa questão? Não, entendido. Beleza. Show. Aqui, né, essa é uma questão do Enem também. O que acontece, né, nessa questão? Vamos primeiro ao comando, né? O elemento de armazenamento de carga, análogo ao exposto no segundo sistema, e a aplicação cotidiana correspondente são, respectivamente. Gente, a nível de Enem, né, a única coisa que armazena carga é capacitor. Então, no caso, a gente nem precisaria ler os textos. A gente vai ler já já. Mas a única coisa que armazena carga é capacitor. Receptor, ele não armazena carga. Resistor não consegue armazenar carga. Fusível não consegue armazenar carga. Geradores não armazenam carga. E capacitores armazenam carga, tá? E eles são usados no flash de máquina fotográfica. A única coisa, tá? Existe um outro elemento que armazena carga, que é o indutor. Mas, a nível médio, é somente capacitor. Olhou, tem armazenamento de carga, é capacitor. Que tem aquelas placazinhas, uma positiva e uma negativa. E entre essas placas existe um campo, né? Que consegue armazenar a carga, tá? E o flash de máquina fotográfica é muito uma coisa bem, como é que se diz, bisurada do Enem, questão de capacitor. Ele armazena aquela carga, aí antigamente, né, isso aqui é bem antigo, né, o Enem é antigo, essa é uma questão, acho que de mais de 10 anos atrás. A nova geração deve nem saber o que é flash de máquina fotográfica, mas antigamente, quando você batia uma máquina fotográfica, quase sempre gerava um flash, né, que quase cegava a pessoa. E especificamente na máquina fotográfica era feito com capacitor. Nos celulares não é bem assim. É um outro sistema. Vamos lá. Alguma dúvida? Quem me pediu essa questão? Qual foi a dúvida? Se tiver alguma, só dizer, tá? Posso pular, né? Vou pular aqui. Para essa questão 5. Na questão 5, né? Ele coloca aqui uma esfera condutora oca, interessante nessa parte oca, encontra-se eletricamente carregada e isolada. Eletricamente carregada e isolada para um ponto de sua superfície. Os módulos do campo elétrico e do potencial elétrico são 900 Nm por Coulomb e 90 volts. Portanto, considerando um ponto no interior da esfera, na parte oca, né, é correto afirmar que os módulos para o campo elétrico e para o potencial elétrico são, respectivamente. Bom, essa questão, né, ela parece ser bem simples para quem já domina o conteúdo, mas eu coloquei ela justamente para dar uma revisada nesse conteúdo, né? O que eu escrevi aqui, isso aqui é para ser uma esfera, tá? Carregada positivamente. Uma esfera, quando tá bem aqui, quando ela está carregada positivamente, no caso, as cargas elas ficam na superfície da esfera, sempre, tá? Sempre na superfície, não só de uma esfera, de qualquer coisa. Sempre as cargas ficam na superfície, distribuídas de forma uniforme em uma esfera. Mas não sei se vocês conseguem lembrar, mas o poder das pontas, né? Quando nós temos algo que é mais ou menos nesse sentido, assim, tipo uma coxinha, né? A maior parte das cargas vão ficar concentrada nas pontas. Aí aqui
uma concentração menor, tá? Aqui tem mais carga. Aqui tem menos carga, beleza? Mas numa esfera, como é uma superfície lisa, né? Sem deformidades, né? Até então, as cargas são distribuídas uniformemente. Por essa esfera estar uniformemente carregada, ela gera também um campo elétrico uniforme. Lembrando, né, o campo, se ele está com a carga positiva, o campo é de dentro da esfera, né, da superfície para fora. Né, da superfície para fora. Tá? E o campo dentro da esfera é nulo. Tá? Não tem, dentro da esfera não existe um campo. Uma esfera oca. Beleza? Ah, mas se forem cargas negativas aqui no lugar das positivas? As cargas negativas, elas vão... O campo vai ser de fora para a superfície, tá? De fora para a superfície. Sempre. Se for negativo. Bom, revisamos cargas, né, distribuídas uniformemente na esfera. O campo, como é que ele se distribui também. Agora, o potencial elétrico, né, é um pouco mais complexo para a maioria das pessoas. A galera não lembra muito de potencial elétrico, mas é essa formulazinha. K vezes a carga sobre a distância, onde a distância é maior ou igual ao raio, tá? Uma coisa que é para se lembrar no esfera oca, que é nesse caso dessa questão, é que o potencial elétrico, diferente do campo elétrico aqui, né? O campo aqui é zero, mas o potencial é igual ao potencial da superfície, tá? É igual ao potencial da superfície. Dentro dessa esfera, o potencial é igual ao potencial da superfície. Então, é o que está escrito aqui, né? Na esfera, o potencial elétrico é igual ao da superfície e diminui de acordo com a distância até o centro, tá? De acordo com a distância até o centro, vai diminuindo o potencial elétrico e também a força do campo magnético, ou do campo elétrico, certo? Então, aqui, ele quer no interior da esfera, o módulo para o campo elétrico vai ser igual, ou vai ser zero, né? Isso aqui é zero. E o potencial elétrico é o mesmo na superfície, que é 90 volts. Então, letra A. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Se não tiver, vou dar prosseguimento. Tá? Quanto mais rápido nós formos aqui, melhor. Bom, essa questão 7 também me pediram. Acho que umas 3 pessoas me pediram. E, como sempre, vamos primeiro ao enunciado, né? Ele diz aqui. E, Matheus, A distribuição... Oi? voltando rapidinho lá na outra. Qual? KQ sobre D ao quadrado seria o que mesmo? K vezes Q sobre D ao quadrado é campo. Campo, né? Beleza? Esse é o campo. Tá certo. Numa carga de prova. Lembrando, né? Algumas fórmulas aqui, né? Força, né? Elétrica. Também pode ser calculada. Carga vezes o campo. Né? Força elétrica. Potencial elétrico é K vezes Q sobre D. E o trabalho da força elétrica é igual a carga vezes a variação do potencial elétrico. Beleza? Só para dar uma revisada em algumas fórmulas, quem quiser tira print aí. Vamos lá. Prosseguimento. Questão 7.
Destruição do microambiente no tronco de árvores pintadas em cal é devido ao processo de... Acho que você já é comum, né, a gente observar algumas árvores, né, que o tronco, até certa parte dela, né, é pintado de branco, né? Até aqui, mais ou menos, né, elas são pintadas de branco. Porque aquilo ali, né, é muito utilizado para repelir alguns animais, né? Agora, essa questão, eu quero dizer mais ou menos por que isso acontece. Diz aqui, né, vamos ao texto. A cal, óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema: elimina micro-organismos benéficos para a árvore. Por que isso acontece, né? Novamente, gente, qualquer coisa pode gerar pode fazer com que um ambiente esteja hipertônico ou hipotônico. Qualquer coisa. A gente é muito comum, né, com sal, né? É muito, tipo, a gente estuda mais isso com sais. Mas não necessariamente é só sal. Pode ser proteína, como eu disse, enzima, pode ser carboidrato. Tudo pode deixar um meio hipertônico, né? E pode modificar a osmose, né? Existe até um cálculo para isso, né? Então, o que está acontecendo, né? Tá aqui a árvore, né? Eu vou pintar de vermelho, mas é branco, tá? Porque, enfim, tem tinta branca aqui. Aí pintei com cal aqui. A árvore, ela fica hipertônico, né? Com cal. Gera um aumento da osmorregularidade, né? Então, isso aqui aumenta a hipertônico, né? Fica hipertônico. Deixa eu colocar só aqui, hipertônico. E se o meio está hipertônico, o que acontece? A água vai absorver a água, né? Vai atrair água. Então, atrai água por osmose e desidrata os micro-organismos que estão naquela árvore, inclusive os benéficos. É por isso que é para controle de parasita, né? Os parasitas eles vão morrer por desidratação, mas morre tudo ao seu redor. Todos vão morrer por desidratação. Então, qual o processo que está ocorrendo aqui? Osmose. Então, vamos atrás aqui do nosso item correto. Processo é difusão? Não, né? Difusão. O que é difusão? É passagem de soluto, tá? Através de um local. É soluto. O que está passando é soluto. Nesse caso, o que acontece? É passagem de água. Então, passagem de água é osmose, pois a cal retira a água do microambiente, tornando inviável o desenvolvimento de micro-organismos. Está correto aqui. Beleza? Alguma dúvida? Questão 7. Não. Vou logo para a 12. A 12 é interessante, eu coloquei aqui para a gente relembrar algumas coisas, aí mexer até com algumas coisas de fisiologia, etc. O que acontece aqui, né? Essa 12 é sobre colesterol, né? HDL, LDL. A gente, quando a gente está ali tentando medicina, tentando cursinho, né? Não tentando medicina, mas qualquer cursinho, a gente é muito fechado naquilo, né? HDL é colesterol bom, LDL é colesterol ruim. Mas nem sabe o que é, né? O que está acontecendo, por que é bom, por que é ruim.
Então, eu coloquei essa questão justamente para lembrar um pouco a vocês do que seria o colesterol, da importância do colesterol, enfim, e das lipoproteínas de colesterol. Porque HDL e LDL... Oi? Nessa parte o inglês salvaria, né? Eu acho... Talvez nem tanto, né? É porque eu não me lembrava mais, eu sabia que nem você falou decorado, mas eu falei ali, eu lembrei tipo HDL, pensei alto, né? E L, low density. Tá alto, tá bom, né? Se tá baixo, tá... Pode ser também, eu decoro também, eu decorei mais ou menos assim, por um tempo. Mas o que seria lipoproteína de colesterol, né? É lipoproteína porque tem parte lipídio e parte proteína, obviamente, lipoproteína. A parte do lipídio é exatamente o colesterol. Tá? É exatamente o colesterol. Então, essa lipoproteína de colesterol serve para transporte de colesterol no sangue. Né? Por quê? Existe uma parte que é a proteína e o colesterol fica agarradinho na proteína. Porque a proteína, por ser anfipática, né, ou anfifílica, ou seja, ela pode ser polar ou apolar, ela tem uma parte polar e outra parte apolar, ela vai se ligar no sangue que é feito à base de água. Beleza? Então a proteína, ela transporta o colesterol, que é apolar. Sem essa proteína, o colesterol não consegue ser transportado no sangue. E por que é importante? Qual é a importância do colesterol? Uma revisada, né? O colesterol ele faz parte da membrana plasmática. Ele dá sustentação à membrana plasmática, né? Aí não pode ser demais, que aí fica rígido. Também não pode ser de menos, porque senão fica muito fluido. Aí essas lipoproteínas, né, são divididas em HDL e LDL. E por que HDL é conhecido como colesterol bom e LDL como colesterol ruim? Lembrando, né, tudo em excesso, né, ou em falta, é ruim, né? Se você não tiver LDL, é ruim. Se você tiver muitíssimo HDL, é ruim. Né? Então, é sempre na medida, né? Sempre na medida. HDL é lipoproteína de alta densidade, né? Então, por que tem alta densidade, né? Porque a maior parte é proteína. Né? A parte proteica é maior do que a parte de colesterol. Então, aí é de alta densidade, que a densidade da proteína é maior do que a do colesterol, por ser gordura. O HDL, ele leva colesterol dos tecidos para o fígado, né? E por que isso é importante? Porque no fígado vai acontecer o armazenamento desse colesterol e a eliminação em fezes, né? Em forma de bile. E o LDL, lipoproteína de baixa densidade, é baixa densidade porque a parte de colesterol é maior do que a parte de proteína, é o chamado colesterol ruim. Mas por que aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o porquê que isso é ruim. Ele transporta colesterol do fígado para os tecidos. Beleza? Inclusive para as paredes dos vasos sanguíneos, né? Formando as placas de ateroma, que gera a aterosclerose. E isso é o principal, né? Por isso eu botei uma observação aqui. O que acontece, né? Quando a gente tem uma lesão na parede dos vasos, né? Acontece a ruptura do endotélio. Para quem não sabe, endotélio é a camada de muscular, assim, né? Dos vasos sanguíneos. Na verdade, o tecido dos vasos sanguíneos, que é revestimento dos vasos sanguíneos, no caso. Aí acontece essa ruptura do endotélio. Aí o LDL, né? Está sendo transportando colesterol do fígado para os tecidos, infiltra na parede dos vasos, né?
Aí vai lá, acontece aquele sistemazinho de cicatrização, né? Os macrófagos vão lá, fagocita LDL, enfim. Aí gera uma célula esponjosa. Espumosa, no caso. Enfim, vai chegando, né? Aí o que acontece? Onde eu quero chegar? Isso aqui, se quem quiser, depois eu mando. Onde eu quero chegar? Existe a luz do vaso sanguíneo, tá? Vou fazer aqui bem maior. A luz do vaso é o espaço vazio no vaso sanguíneo, tá? Vazio entre aspas, né? Passa sangue. Essa é a luz. Ela vai se acumulando, colesterol, LDL, vai se acumulando aqui na parede do vaso. Aí vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E é um efeito cascata, tá? É um efeito cascata. Aí vai gerando aqui, diminuindo a diminuição do calibre do vaso. Diminui o calibre do vaso. Se antes a gente tinha um vaso, né, sanguíneo grande, podia passar sangue por toda essa parte aqui, né, toda essa área aqui, agora só existe essa passagem. Ou seja, né, o que vai acontecer nesse vaso agora? Aumento da pressão arterial. Aumento da pressão arterial e hipertensão, né? Corre a hipertensão, que é a famosa morte silenciosa. Isso aqui, né, evita, né, não passa aqui, né, sangue, né? Se chegar num nível aqui muito grande, não passa sangue, sem sangue, isquemia, né? Não passar sangue é isquemia. Se não passa sangue, não tá acontecendo transporte de oxigênio, né? Sem passar oxigênio, hipóxia. Sem sangue, sem oxigênio, morte tecidual. Se é no coração, infarto do miocárdio. Se é no cérebro, AVC ou derrame, tá? Então, um pouco da importância aqui do LDL e do HDL. Enfim, a questão aqui diz, né? Por isso aqui, né, tá dizendo, ó, isso aqui é como se fosse, né, essa figura. É o LDL derramando aqui, se acumulando na luz do vaso, na parede do vaso sanguíneo, e o LDL pegando ou o HDL pegando esse LDL e levando para o fígado para sair em forma de bile. Tá? Então, pronto. Vamos lá para a afirmação 1 aqui. Em geral, indivíduos com níveis elevados de LDL e níveis baixos de HDL, ou seja, o bom, né, elevado de ruim e baixo de bom, são aqueles com menor risco de doenças cardiovasculares? Não, né? Vou explicar aqui não. 2. HDL é a abreviação para lipoproteína de alta densidade, sim. O qual remove o excesso de colesterol na parede dos vasos, sim. E leva para o fígado, sim também. Evitando a formação de placas de ateroma nos vasos. Sim. Beleza. Só a 2 que é correta, né? Lembrando, placa de ateroma nos vasos, aterosclerose. Letra... Se não é proposição falsa, 2 é proposição verdadeira. Letra... Uma dúvida? Vou pular aqui para 25, então. Então, eu vou falar logo da 24, que tá errada essa questão 24. Então, me pediram ela e eu peço até desculpa que tá faltando informação. Aqui, né, ele dá esse gráfico pra gente e a informação que falta é essa daqui, né? Então, quem tá aí com o TC, escreve aqui do ladinho, esses números aqui são delta L sobre L0 em porcentagem, tá? Então, ele diz, coeficiente de dilatação médio de uma barra entre 0 e 40 graus Celsius é mais próximo de
como a gente sabe, né, na fórmula, né, da dilatação, ΔL é igual a L0 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, beleza? Jogando isso aqui para cá, ΔL sobre L0 é igual a alfa vezes ΔT. Aí matou a questão, né? Porque ΔL sobre L0 em 400 é 3%. Bem aqui, né? Em 400 é aproximadamente 3%. Então, 3% é igual a alfa ΔT, que é 400. 0 a 400. Aí pronto. Fica alfa igual a 3 sobre 100 vezes 400. Que é igual a 3 sobre 4 vezes 1 sobre 10 a quarta. 3 quartos é 0,75, né? 75%, 3 quartos. É interessante que a gente saiba, né, manipular algumas frações, né, bem conhecidas, como essa, inclusive. 3 quartos a gente tem que ir de cara, que é 75%. 1 quarto, 25%, sucessivamente. Então, 0,75 vezes 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a 4 é 10 elevado a menos 4. Isso aqui, né, isso aqui é 0,75. É 7,5 vezes 10 a menos 1. Né? Então, fica 7,5 vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 4. 7,5 vezes 10 a menos 5. Então, essa questão aqui é letra B. Mas é porque está errada mesmo, tá? Infelizmente, peço desculpa. Vamos para 25 aqui. Vou deixar para depois essa 25. Eu quis uma explicação um pouco maior, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se vai dar tempo de explicar a teoria. Deixa eu ver qual que está faltando aqui. Então, 9, 8, 7. Deixa eu ver qual é a 27 aqui. Ah, certo. Bom, antes de revisar, né, a 27, eu queria falar um pouco de sais, né? Só uma breve. Acho que é uma das únicas coisas que a gente precisa saber bem sobre sais, né? Para Enem. Para Enem, o sal, né? A gente tem que saber que ele deriva de um ácido e de uma base, tá? Deriva de um ácido e uma base. Porque ácido mais base resulta em sal mais água. Então, beleza. Ele fala aqui: o monofluoroacetato de sódio pode ser obtido pela. Então, vamos lá. Vamos saber o que é isso aí. Ele diz: no ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoroacetato de sódio, conhecido como composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoroacetato de sódio é um derivado do ácido monofluoroacético e age no organismo dos mamíferos, bloqueando o ciclo de Krebs. Pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. E a amônia é tóxico ao sistema nervoso central. Beleza. Aí ele coloca aqui, né, monofluoroacetato de sódio. E aqui a gente consegue ver, né, que ele é um sal orgânico, né? A partir porque vocês conseguem identificar o que é um sal orgânico? Alguém tem dúvida aqui?
É porque ele diz aqui que... cadê? Tá aqui. Derivado do ácido monofluoracético. Então, ele deriva do ácido monofluoracético perdendo, né, o seu hidrogênio e colocando no lugar um sódio, né, um íon sódio. Então, o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui, claramente, né, veio de um ácido, que é o ácido monofluoracético, mais uma base com sódio. E a base que a gente conhece, NaOH, mas poderia ser outra, no caso. Mas, provavelmente, esse elemento, né, esse sal orgânico, veio do ácido monofluoracético, que é representado assim. Ácido monofluoracético com o ácido carboxílico aqui, né? Mais NaOH, muito provavelmente, ou qualquer uma base com sódio, formando esse sal, né? Bem aqui, mais água. Beleza? Que é ácido mais base, forma sal mais água. Então, pode ser obtido pela hidrólise do ácido monofluoracético sem formação de água? Não, né? Ocorre sempre a formação de água. Perda do íon hidroxila do ácido monofluoracético com a liberação de hidróxido de sódio? Não, né? Como é que libera hidróxido de sódio, né? Se o sódio está entrando na composição. Desidratação do ácido monofluoracético com a liberação de água. Não a desidratação, né? Não está ocorrendo uma desidratação do ácido. Desidratar o ácido é perder água no ácido, né? Então ele perderia isso aqui e isso aqui. Não aconteceu isso. Neutralização do ácido monofluoracético usando hidróxido de sódio com liberação de água. Aí a letra D é a nossa questão, nossa solução. Que é exatamente o que eu falei, né? A reação de ácido mais base é chamada de neutralização. Reação de neutralização. Acho que a reação mais importante a nível de Enem, que você tem que saber de tudo sobre a reação, é essa reação de neutralização. Tá? Entendido, gente? Vou só dar uma olhada aqui. Quais outras questões aqui? Vocês me pediram, tá? Segundo. Vamos lá. A questão 9. Aqui, né? A gente lembra da mesma coisa que a gente estava falando, né? Isso aqui vem um pouco de hipertônico e tal. Vamos lá para o enunciado. Ele coloca aqui: a presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo... Bom, aqui a gente nem precisa do texto para a gente resolver, né? Bastava a gente saber o que é seca fisiológica. E eu vou falar para vocês que seria essa seca fisiológica. Né? Bom, seca é a falta de água no ambiente, né? Falta de água
líquida, no caso, né? Porque, por exemplo, né, tem a seca fisiológica, por exemplo, no deserto, né? Desertos congelados, né? Inclusive o maior deserto congelado, o maior deserto do mundo, né? É exatamente lá da Antártida, né? Porque tem água, tem excesso água, né? Só que essa água todinha está sólida. Não tem água líquida, praticamente. Então, se torna um deserto por falta de água líquida. Inclusive, essa foi a resposta, né, de uma questão de geografia da UES 2025.1. Né? Qual seria o maior deserto do mundo? Né? Então, a resposta era um deserto que não era deserto quente, né? Mas uma outra coisa que acontece, né, é quando eu coloco muito sal, né? Muitos sais em um meio. Se eu jogo muitos sais no meio, o meio fica hipertônico, atrai água por osmose e desidrata as células naquele ambiente. Então, por mais que tenha água naquele setor ali que a gente está analisando, não chega para o organismo, para os organismos que moram naquele ecossistema, quando a gente joga muito sal. Então, a seca fisiológica é exatamente isso. Porque o meio está hipertônico, retira a água, né? E se não tem água, né, para aqueles organismos, é uma seca. Então, o que é que ele diz aqui? A letra A. Aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células nas raízes das plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida. Com certeza. Né? Se a plantinha, né, tá aqui, né, com as suas raízes aqui, e o solo e tal. Se eu jogo sal nesse solo, aumento aqui a salinidade, as raízes vão começar a perder água por osmose. Se a raiz não está absorvendo água, e a planta não absorve água de cima, né, para baixo, é de baixo para cima, transporte de água da planta, devido à transpiração, né? Então, se aumenta o sal, a planta deixa de ter água líquida para ela, né? Para ela absorver. Então, isso é uma seca, que é uma chamada seca fisiológica, tá? Beleza? Entendido, gente? Eu vou... Deixa eu ver aqui mais uma questão que me pediram. Acho que foi quase tudo feito já, né? Acho que nem vai precisar, não, de uma outra aula sobre isso. Ah, não, vai ficar algumas, na verdade. Gente, o que é que vocês acham de acabar por aqui e terminar? Eu vou mandar mais umas 10 questões mais umas 10 questões na próxima semana e terminar algumas, porque ficaram umas 4 aqui para fazer, mas eu acho que demanda um pouquinho mais de tempo, essas 4. Aí ficaria para a próxima semana. O que vocês acham? Por mim, tranquilo, Matheus. Termino na próxima semana. Tem que ver com o restante do pessoal. Não sei, mestre, é porque aqui tá a ligação. A internet tá super ruim, caindo direto. E tá só carregando, então. Mas a gente vai colocar no YouTube e manda o link, tá? Sim, Mas o restante, concorda? Porque já vai dar 9 horas, né? Eu acho ótimo. Então pronto.
fica para a próxima semana. Eu acho que eu vou mandar mais umas 10 questões na próxima semana, porque aqui foram 30, né? Aí vocês mandam tanto as dúvidas desse TC5, quanto a do próximo, que vai ser poucas questões, né? Vão ser poucas questões. Matheus, tu vai compartilhar tuas anotações? Pretendo, em algum momento. Sinto muito, porque eu tô demorando para fazer essas coisas, inclusive. Mas eu posso sim. É porque essas anotações estão tão, sei lá. Mas enfim, eu vou deixar disponível, tá? Só não gostei muito dessas anotações, porque foi muito rápido, né? Foi feito de uma forma muito rápida. Mas eu vou colocar disponível sim, tá? Pronto. Eu acho que foi muita informação, né? Foi pouco tempo, mas com muita informação. Espero que vocês consigam descansar a cabeça de vocês nesse final de semana e estudar também, tá? Como eu disse, né? Sempre, eu acho que eu friso bastante para vocês, né? O quão importante é você estudar no final de semana, né? As pessoas normalmente não estudam no final de semana e a gente vai lá e faz algo a mais que as pessoas não estão fazendo. Diferenciar a gente, né? Bom, um bom final de semana, viu vocês? Estou satisfeito aqui com o que a gente apresentou hoje. E meu sobrinho já começou a gritar aqui. Já não vai dar para escutar mais nada. Boa noite, viu, gente? Boa noite. Tchau. Deus. Vai ser nada. Qualquer coisa, boa fala noite. comigo. Ele programou pra começar a gritar 9 horas. Parece que sim, viu? Tá gritando bem aqui. Viu, Matheus? Eu gravei daí qualquer coisa. Eu sei que você gravou também, Tava só esperando dar o horário, ele. mas eu gravei também, caso precise.